Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para os ouvintes, para quem nos assiste, bem-vinda de volta. Obrigada, Vera, saudade de conversar com você. E Vera hoje vai falar de uma situação que eu acho que todo mundo na vida, ou a maioria das pessoas, já teve nessa situação, que é a seguinte: você assume um novo trabalho, e aí você mal chegou, já tem um pepino gigante para resolver, alguma situação complicada com a qual você tem que lidar. E do que eu estou falando? Eu estou falando do novo titular da Secretaria de Comunicação do Governo, Sidônio Palmeira, que ele assume amanhã, mas antes mesmo dele chegar, já tem um problemão aí para administrar, que é essa boataria sobre taxação do Pix. A gente já falou aqui na CBN bastante sobre esse assunto, isso é mentira, não tem nenhum imposto novo, mas é uma história que está circulando aí fortemente, né, Vera? Exatamente, Cássia. Em tempos de WhatsApp, de comunicação digital e dessa sensação de que qualquer um pode te acessar a qualquer hora do dia, nos fins de semana, feriados, todo mundo já passou por uma situação dessa de trabalhar ou fora do expediente ou até mesmo antes de assumir algum cargo, que é o que está acontecendo com ele, porque a posse dele está marcada para amanhã, às 14h, mas ele já atuou na comunicação da semana passada, do ato alusivo aos 2 anos do 8 de janeiro, já deu a linha, já deu o tom, e agora está manejando essa crise do Pix. Por exemplo, aquela ideia do presidente Lula gravar um vídeo fazendo, durante o vídeo, um Pix para doação para o Corinthians, naquela iniciativa que vários torcedores do clube estão fazendo para quitar a arena lá do Itaquerão, o Lula fez, já orientado pelo Sidônio Palmeira, para desmentir a ideia de que se esteja criando um novo imposto para o Pix. A gente já tem esclarecido na programação, mas só para lembrar para o ouvinte, que deu origem a essa onda de boatos, foi uma instrução normativa da Receita Federal determinando que as transações acima de R$5 mil em Pix devem ser comunicadas a ela, a Receita Federal. É como mais ou menos o que já acontece com o COAF, com transações muito grandes, em que você monitora para ver se não tem nenhuma coisa atípica, nenhuma lavagem de dinheiro. E esse é o objetivo da instrução normativa, e não, a partir dela, estabelecer algum tipo de nova cobrança de imposto. Pix não será taxado, vai seguir, como é hoje em dia, isento de qualquer taxação. Tanto Lula quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já gravaram vídeos desmentindo isso, e o novo titular da SECOM está orientando como fazer isso e como tentar contrapor a ideia dessa ideia do Pix. A gente sabe que o ambiente digital está cada vez mais difícil de você distinguir o que é fato de informação. A gente sabe que as plataformas, se depender delas, cada vez menos vão checar conteúdos, então é uma tarefa hercúlea e é meio enxugar gelo. Mas uma das máximas do Sidônio Palmeira é que o governo tem que ser cada vez mais digital e menos analógico. Então ele já chega lidando com uma crise que é dentro daquilo que ele acredita que vai ser o cerne, vai ser o core da comunicação de governo, Cássio. E tem uma outra situação, né, Vera, que eu queria até te perguntar se pode acabar impulsionando esse tipo de boato, esse tipo de notícia infundada, que é a seguinte: desde o ano passado, o ministro Fernando Haddad está falando da importância de continuar promovendo um ajuste fiscal para além das medidas que foram anunciadas no final do ano passado, acabaram desidratadas, mas foram votadas, passaram. E aí ele estava falando o seguinte: olha, ajuste fiscal é uma coisa que vai ter que ser feita rotineiramente. A gente vai precisar de novas medidas de ajuste fiscal. Na medida em que essas novas iniciativas forem anunciadas, de alguma maneira pode haver uma tentativa de atrelar essas duas coisas, esses boatos, essas notícias falsas, a novos ajustes? Com certeza, Cássia, veja, diante dessa necessidade que existe de se fazer novos ajustes, de anunciar ou novas medidas para aumento de arrecadação ou novas medidas de cortes de despesas, esses boatos vão aumentar. Na semana passada circulou um vídeo em que era um deepfake ali do Haddad, porque tinha o rosto dele e uma fala
totalmente adulterado, em que ele falava que ia ter impostos sobre cachorro de estimação, imposto para grávida, e até a Meta tirou do ar. Era um vídeo que ele falava, nosso plano é taxar tudo. Nesse ano teremos imposto de cachorrinho de estimação, etc. Então, tiraram do ar. E com isso a gente tende a ver que com o estrago, quando a pessoa, o grupo, né, que quer causar prejuízo político para alguém, vê que causou um estrago, a tendência é investir mais nas mesmas tentativas. Então isso deve se acirrar. O que tem de concreto? Sim, novas medidas terão de ser tomadas. O que foi aprovado pelo Congresso no ano passado ainda não é suficiente para que se chegue à meta de superar, de déficit zero nesse ano. Então, a Fazenda já admite a necessidade de adotar novas medidas. Ainda não se sabe exatamente o que, mas elas deverão ser mais ou menos na linha do que já se fez ou do que já se tentou fazer e não deu certo. Por exemplo, essa ideia de se taxar de se conter os super salários, de se taxar os super ricos de alguma maneira. Então, esse tipo de medida o governo vai investir, vai tentar passar no Congresso, mas é aquela coisa, são medidas que têm que passar pelo Congresso, que vão ser amplamente discutidas e que, como eu disse, não estão ainda dadas, não estão na mesa. O próprio secretário executivo da Fazenda falou a respeito disso, negando de novo que já tenha medidas adotadas, mas dando esse recado, que é o recado que o Haddad vai procurar dar sempre que possível, e ele também, de que o governo está preocupado com o ajuste fiscal, está preocupado em cumprir a meta de déficit zero e que medidas adicionais precisarão ser adotadas também no sentido do corte de gastos para que se chegue a esse resultado no fim do ano. Aí 2 trabalhos, né? Primeiro das medidas em si e depois de como comunicar essas medidas, né, Vera? Exato, 2 trabalhos e 2 trabalhos para os quais o governo vem se mostrando falho nos últimos tempos, tanto na comunicação quanto na articulação política. O governo tem encontrado dificuldades, Cássia. Então, digamos que são 2 missões que vão mais ou menos pautar o ano. O governo se comunicar melhor e ele ter um trânsito melhor com o Congresso Nacional. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. A Vera que a gente volta a ouvir mais tarde aqui na nossa programação. E aqui no CBN Brasil ela está de volta amanhã, já com o Carlos Alberto também ao nosso lado. Obrigada, Vera. Até mais. Obrigada a você. Um ótimo jornal. Até mais tarde. Tchau, tchau.